Obrigado, boa noite, Paulo. Meu nome é Aldo Russo, eu sou gerente da plataforma de IoT e transformação urbana do Centro da Quarta Revolução Industrial, e eu vou falar um pouco rapidamente aqui com vocês a respeito do que é o C4IR e do que nós estamos fazendo aqui para o país, né? Eu só gostaria de inicialmente agradecer ao Paulo, também ao Flávio e também ao Alessandro pelo convite, né, e por viabilizar a presença da gente hoje aqui com vocês, tá? Eu vou agora compartilhar minha tela e começar a passar um material que eu trouxe para mostrar para vocês. Bom, então, basicamente, né, para a Quarta Revolução Industrial, ele é um órgão afiliado ao Fórum Econômico Mundial. E ele é uma rede de centros que foi criado pelo Fórum em 2017. O primeiro foi criado na cidade de São Francisco, e ele foi criado com o enfoque de ser um centro, um espaço de cooperação. E esse espaço de cooperação, o objetivo é que ele convergisse diferentes tipos de atores da sociedade dos países onde se localizasse, né? Então, basicamente, o governo, a empresa, a sociedade civil, a academia, juntando todos esses atores, mas com o propósito de ser aquilo que se chama de do tank. Então, o do tank, ele tem como propósito não ficar no campo apenas conceitual, mas efetivamente ter um aprendizado, né, focado na execução, na realização. E com isso, aplicar boas práticas, auxiliar a essa aceleração tecnológica, esse desenvolvimento tecnológico extremamente acelerado que nós temos visto nesses últimos anos, apoiar os países onde nós estamos estabelecidos a adotar essas tecnologias, aplicando segurança, sustentabilidade e excelentes práticas de negócio, né? Hoje, nós temos 13 centros espalhados pelo mundo. Temos aqui no Brasil, agora, o Centro Brasileiro, ele foi criado no ano de 2020, ele começou as suas operações efetivamente no mês de agosto, e a criação do centro, né, ela assim, na cadeia histórica, né, nós tivemos o Plano Nacional de Internet das Coisas, que, por sua vez, concebeu o conceito da Câmara da Indústria 4.0, que tinha no seu plano de implementação a criação ou a vinculação, né, com o Fórum Econômico Mundial para a criação do Centro para a Quarta Revolução Industrial aqui no Brasil. Então, foi através dessa sequência de eventos que começou o processo de criação do Centro da Quarta Revolução aqui para o Brasil. Diferentemente do que aconteceu no resto do mundo, que tipicamente o governo central que puxa e ancora um centro da Quarta Revolução Industrial ligado a ele, aqui no Brasil nós usamos uma modelagem de parceria público-privada. Então, nós somos fundados aqui por 4 organismos governamentais e 6 empresas privadas, que estão aqui, os logos estão aqui expostos, né? E aqui, falando especificamente, gostaria de mencionar o Ministério da Economia, o Governo do Estado de São Paulo e as empresas privadas, como Facebook, a Qualcomm, a Bracell, a AstraZeneca, né? Quero mencionar a BDI, o IPT, a Eletrobras, a IBMED, todos os nossos membros fundadores. Basicamente, como que funciona isso? Essas organizações, elas que trouxeram o centro aqui para o Brasil e são os nossos fundadores, são os nossos mantenedores. É através dele que nós juntamos nossos recursos para realizar as nossas atividades. E como que nós estamos organizados? Se vocês olharem no site global do Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver que tem uma série de plataformas lá. O fórum, ele lida com uma série de temas que vão aí de igualdade de gênero, passa para a questão de mudanças climáticas e uma série de outros aspectos tecnológicos, veículos autônomos, blockchain. O fórum lida com vários tipos de tecnologia. Nós trouxemos aqui para o Brasil 3 delas. Então, nós trouxemos a inteligência artificial e machine learning, trouxemos internet das coisas e transformação urbana, que é a plataforma que eu estou representando aqui nesse momento, e a plataforma de política de dados. E a lógica por trás de trazer essas 3 plataformas é a seguinte:
Basicamente, a internet das coisas, ela tem a missão de fazer o quê? Ela de fazer essa ponte, essa conexão do mundo físico com o mundo digital. A plataforma de internet das coisas, de inteligência artificial e machine learning, ela tem essa missão de, basicamente, de fazer o quê? De transformar dados brutos trazidos desse mundo real e transformar isso em inteligência, transformar isso em conhecimento que seja acionável para as pessoas, né? E a política de dados, né, ela tem a missão de fazer o quê? De assegurar que toda essa troca de informação, toda essa troca de dados, ela seja segura, ela seja ética, ela seja sustentável. Então, com essas premissas, como esses três grupamentos, eles são muito básicos, eles são muito fundamentais, e em cima deles, nós temos condições de criar muitas outras tecnologias, preparar outros desenvolvimentos, então nós trouxemos esses, que são os fundamentos, para que em cima deles, garantindo o nosso trabalho, em cima dessas plataformas iniciais, nós acreditamos que nós vamos apoiar o país a estar preparado para desenvolver muitas outras tecnologias sobre elas, não é? Aldo, só uma coisa que você comentou, que eu acho... Não, tudo bem. Claro, por favor. Como a BIC também participou desde o início do Plano Nacional de IoT, fazendo até a confecção do plano, nós ajudamos desde o princípio, nós participamos da Câmara 4.0, que é onde nasceu o C4 também. Perfeito. Então, acho que é bom o pessoal entender a relação que nós temos, por que a gente está falando de C4 e REC, por que nós estamos falando... Existe uma relação, a BIC, com vocês, que ela é estreitíssima, e o pessoal... esse centro vai suportar aí com muitas startups vão querer se aproximar, e é só para dar esse cenário que o pessoal consiga enxergar que a gente está com muita coisa para fazer. Desculpa te interromper, pode tocar. De forma nenhuma, é um prazer, e fica à vontade, por favor, para qualquer momento a gente fazer isso interativo, tá? Eu trouxe material para referência, mas nós vamos conversando juntos. E eu tenho sim, mas depois vou contar um pouquinho mais da nossa história conjunta, tá? Já. E como que a gente procurou fazer, né, a implementação? E aí, vinculando um pouco com o comentário que o SPAC acabou de fazer, como que nós começamos a nossa atividade aqui, né? Como nós fomos testando esse conceito. Como eu tinha comentado anteriormente para vocês, nós temos essa visão de ser um do tank, né? Ou seja, nós queremos botar a mão na massa, nós queremos fazer acontecer. E nós começamos lá atrás, em 2019, antes do centro ser criado formalmente aqui no Brasil, nós começamos com um projeto diretamente com o Fórum Econômico Mundial e a sociedade brasileira, dentro do tema justamente de internet das coisas, e aí é de onde a gente tem um vínculo com a BINC, né, como o SPAC acabou de comentar. Como é que foi essa motivação? Resgatando um pouco da história, nós temos no Brasil, né, isso dados lá do IBGE de 2018, nós temos no nosso país um pouquinho menos de 5 milhões de empresas. Dessas, um pouco mais de 380 mil são dentro do setor indústria, e ainda um subconjunto 99,1% dessas organizações são de pequeno e médio porte. Então, esse é um rápido raio-x do como é que é a estrutura do nosso mercado industrial do nosso país. É bastante grande. É um mercado industrial que tem extremamente heterogêneo, está em diferentes momentos da sua história, tem um parque de equipamentos, de infraestrutura de diferentes portes, e dessa forma tem diferentes níveis de necessidades. Em função disso, nós começamos a olhar um pouco como é que estava, e vinculando com as tecnologias emergentes, né, o IoT principalmente, nós procuramos entender como é que estava a aplicação dessas tecnologias dentro desse contexto. E descobrimos o quê? Isso não é uma estatística nacional brasileira, essa é uma estatística global, que cerca de 75% dos projetos de IoT, eles falham. Então, nós perguntamos, por quê? Por que esses projetos falham? E dado o nosso DNA, nós queremos saber, aprender isso, descobrir isso fazendo. Ou seja, nós queremos ter uma experiência que nos permita determinar o porquê que esses projetos falham. E por que isso? Justamente para diminuir essa taxa de falhas e obter com isso um aspecto extremamente relevante para o nosso país,
principalmente que foi acelerado pelo contexto da pandemia, que é acelerar a digitalização e, com isso, acelerar a adoção de IoT no nosso país, adotando boas práticas, não é? E aí, foi criado, lá em 2019, né? Então, o governo brasileiro, ele enviou aquilo que nós chamamos de fellow, né? Enviou uma pessoa do Ministério da Economia, foi para o Fórum Econômico Mundial, passou um ano lá, né? E desenvolveu, em conjunto com as pessoas de lá e com a comunidade que foi formada aqui, desenvolveu esse projeto, que é a aceleração do impacto da internet e das coisas industriais para as pequenas e médias indústrias, não é? E aqui, agora, fazendo aqui minha reverência para a BINC, não é? Dessa iniciativa, lá de 2019, foi feito um processo, né, um processo de workshops, né, aquele processo de ideação. Esse processo de ideação envolveu uma comunidade, e isso é uma palavra muito importante para a gente, a palavra comunidade, que é um agrupamento de diferentes atores daquele perfil que eu comentei com vocês, governo, empresa, sociedade civil, academia, e aqui, ó, eu coloquei em destaque a ABINC, né, à época, era o Flávio que estava aqui no comando da organização, e aqui, isso que eu coloquei para vocês aqui, basicamente é uma impressão das páginas do relatório que foi publicado aqui, ó, em janeiro de 2020, justamente quando estava se tomando a decisão de criar o C4IR aqui no Brasil. Por quê? Porque esse relatório, esse que foi o resultado desse processo de ideação, esse processo de pesquisa em profundidade, ele investigou o quê? Junto com as pequenas e médias indústrias, quais são as barreiras? Quais são os desafios? E o que devemos fazer para endereçar as suas necessidades, senhores empresários, para que nós possamos adotar a tecnologia de uma maneira segura, sustentável, viável dentro do nosso país, não é? E aí, saiu disso, isso também é um extrato desse material, um cruzamento dos desafios que os nossos empresários enfrentam, não é? Que passa por questões que já foram, de alguma maneira, mencionadas. Tudo que vocês vão ver aqui não é novidade, eu acredito que são coisas que, de alguma maneira, nós já temos algum tipo de contato, que é a questão de competência, é a questão de infraestrutura, é a questão de prontidão tecnológica, de ter a tecnologia efetivamente disponível, é a questão de acesso a capital e de conseguir criar um modelo financeiro que dê retorno, ou seja, que esteja adequado dentro do perfil efetivo da realidade daquela organização e criar um ecossistema dentro da nossa sociedade que esteja capaz de endereçar essa necessidade. Então, com isso foi criado esse protocolo de políticas. E esse protocolo de políticas que vão desde criar conhecimento, de disseminar conhecimento do que é a tecnologia, passando por suporte de pessoas competentes, passa por desenvolvimento de canais de financiamento, passa por uma questão de criar um ambiente colaborativo. Este protocolo foi testado e vem sendo testado. Então, na fase de prototipação, ele foi testado por uma série de organizações. Eu vou demonstrar para vocês aqui um pouquinho o resultado disso. E o objetivo qual é? Como adotar a IoT para as nossas empresas, de modo que seja viável, de modo que seja seguro e que elas se preparem para absorver a tecnologia. Porque adotar tecnologia não é meramente ir na loja e comprar, significa você se preparar para o impacto que ela vai causar para o seu negócio. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Isso daqui faz parte do relatório que o IPT gerou, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, que fica sediado dentro da cidade universitária, é o relatório que ele gerou a partir da execução tanto do protótipo como o piloto, né? Então, o protótipo ele aconteceu dentro do ano de 2019 e a partir do ano de 2020 começou o piloto, que é basicamente uma expansão do escopo da execução do protótipo, né? E aqui eu vou falar, aqui tem os dados quebrado por porte de empresa, mas aqui eu vou falar um pouquinho
para ser mais rápido, eu vou falar só do consolidado. Então, quando a gente fala de OEE, que é aquele indicador que fala da eficiência de equipamento global, ou seja, aquilo que entra versus aquilo que sai, e quão bom isso é, né, dentro de uma indústria, nós tivemos um aumento de quase 22%. Quando a gente fala do indicador financeiro, que é o retorno sobre o investimento, ele deu quase 200%. E quando a gente fala do tempo de payback, nós estamos falando de um pouquinho mais de 4 meses. São resultados excelentes para um perfil de organização de pequeno porte, não é? Excelente resultado. E mais, tiramos uma série de aprendizados, não é? Essa figura, que está ainda datada de outubro do ano passado, ela mostra que nós tivemos 50 companhias que foram integralmente atendidas. O que significa isso? Ela foi identificada, passou pela análise de maturidade. Análise de maturidade, basicamente, é você chegar para a empresa e entender como ela é, que tipo de perfil ela tem, do ponto de vista de conhecimento tecnológico, de treinamento de pessoal, entender o perfil dessa empresa. Então, ela passou por isso, recebeu a intervenção de um consultor, recebeu uma parte de estímulo governamental em termos de fundos, e ela fez a contrapartida de fundos dela, foi implantada a solução e ela oferiu benefícios. Ela conseguiu comparar como ela era e como ela passou a ser depois dessa intervenção. Então, foram atendidas 50 empresas, 105 passaram pelo processo de assessment para maturidade e foi criado um ecossistema de 29 provedores de tecnologia para atender as necessidades dessa empresa. Nós aprendemos também que do catálogo bastante extenso que nós tínhamos de possíveis soluções de adoção tecnológica, 3 foram as que mais se destacaram, que tem a ver com assessment de maturidade. Ou seja, uma coisa é aquilo que nós planejamos, nós tínhamos cerca de 30 possíveis casos de uso. Desses 30, 3 se destacaram, que basicamente é o monitoramento de processo industrial, eliminação de papel no chão de fábrica e o rastreamento de ativos, né? E daí tiramos alguns outros aprendizados que têm a ver para gerar fagulha inicial, para estimular a empresa a buscar atender, a investir, era necessário, a micro e pequena, né? Era necessário aquilo que a gente chama de seed money, né? O seed money é aquele dinheiro de incentivo, que é o capital que efetivamente o governo fez isso, né? E aí isso cria na empresa o interesse, né, o descobrimento pela tecnologia dos seus benefícios para a sua organização, para ela adotar. E, mais que isso, mais de 80% dessas empresas se convenceram de que é valioso investir na tecnologia, na modernização, e que elas iam continuar investindo por sua própria conta. Então, esse foi o aprendizado dessa experiência, que foi extremamente rica para o nosso governo, para a nossa sociedade, e está pautando agora nossas próximas ações, né? Aqui eu queria só destacar os atores que executaram. Então, só ligando de novo com a história aqui, com o SPAC e com a BINC. A BINC, ela fez parte da comunidade que nos apoiou a entender o problema, a criar o ecossistema de provedores, de vendors que poderiam atender as necessidades dos empreendedores, né, dos empresários brasileiros, inclusive indicando empresas participando propriamente. E aqui são os nossos membros de comunidade que executaram efetivamente, né? Então, temos aqui o governo de São Paulo, temos o Ministério da Economia, o governo de São Paulo pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Fórum, o IPT e o ITA, que foram responsáveis tanto pela questão da condução, organização e condução do projeto e muito da execução tecnológica do projeto, e outras empresas que nos apoiaram, sempre nesse conceito de comunidade. É como o Fórum trabalha, é como o C4IR, o Centro para a Quarta Revolução Industrial do Brasil, trabalha. É no conceito de formação de comunidade, é no conceito de esclarecimento, de união, para poder fazer a criação de soluções para a nossa sociedade, né? Bom, a partir do momento que nós medimos esse resultado desse projeto, ele vem sendo bem sucedido, ele está em execução, ele continua em execução, né? Ele vem, inclusive, ele agora está sendo expandido.
ele tá sendo agora vinculado integralmente ao governo federal e vai continuar a execução do piloto, né? A gente vai expandir o piloto. Nós entendemos também que agora estava no momento de expandir os horizontes do alcance desse projeto. Então, eu vou falar rapidamente agora para vocês um pouco sobre o novo projeto que nós estamos estruturando. Nós estamos criando um novo projeto para que vai ser integrado com esse, ou seja, nós estamos crescendo esse projeto, extraindo desse projeto um novo conceito que se conecta com esse, mas é diferente. Ele é um pouco maior e eu vou explicar por quê. Se a gente pegar aqui, como é que é o conceito da manutenção, né, e do ambiente de uma organização, que a gente tem aqui, você tem um ambiente produtivo, então, seus equipamentos, tem um profissional, e você tem o conhecimento que esse profissional tem com base na sua experiência, com base em manual de máquina e coisas assim. Então, esse profissional, ele reage, né, e vai lá consertar a máquina quando ela quebra, ou se ele tem uma determinada experiência, ele tem um plano de manutenção, vai lá e reage com essa máquina. E aqui, para uma empresa típica, né, principalmente das pequenas e médias, eventualmente ela sequer coleta dados. Então, essa é uma empresa que tem que fazer uma lição de casa ainda de organização. Então, por isso que um daqueles casos de uso que fez bastante sucesso foi o paperless, foi a eliminação do papel e dentro do ambiente de chão de fábrica. Por quê? Porque o passo evolutivo natural para essa empresa é justamente começar com a digitalização. Quando ela começa com a digitalização, o que ela vai fazer? Ela vai adotar a coleta de dados, ela vai adotar a informatização, ela vai começar a colher e armazenar esses dados, vai começar a olhar para esses dados de alguma maneira, vai enriquecer essa base de conhecimento para dar um feedback para esse operador, para potencializar esse operador, para que ele possa fazer mais e melhor aqui. Então, essencialmente, a digitalização, no seu primeiro momento, o que ela faz? Ela potencializa, ela automatiza, ela enriquece, mas ela não resolve. Ela apenas melhora, ela torna mais eficiente, ela melhora a qualidade da coleta de dados. O passo seguinte, que é o que nós estamos almejando com esse projeto, é agregar, para além da digitalização, agregar também inteligência. Aí é que entra o conceito de predição. Então, por isso que nós estamos fazendo neste novo projeto, nós estamos almejando agregar predição, de modo que, com isso, nós vamos mudar efetivamente a forma como este operador interage, não só com o seu ambiente operacional, mas também com um novo e potencial modelo de mercado. Porque esta parte aqui, ela tem tipicamente se materializado através de provedores de serviço, através de outras empresas que têm criado na sua própria concepção de modelo de negócio a prestação desse tipo de serviço. Então, pois não? Só uma coisa, não sei nem quanto tempo você tem ainda para falar, mas o que... Estou tagarelando. Estou vendo. Normal. Se eu quiser participar desses projetos, como é que faz? Para você participar desses projetos, o convite está aberto. Nós estamos criando a nossa comunidade. O que significa isso? Vendors que tenham soluções ligadas a esse campo, venham falar conosco. Nós estamos abertos para isso. Entra pelo site? No final eu vou deixar o meu e-mail. Nós estamos ainda em construção, nós ainda não temos um website, então mas eu vou deixar o meu e-mail no final. E venham falar conosco, vendors, especialistas, academia, nós estamos abertos para formar nossa comunidade. É um prazer falar com todo mundo que esteja interessado em participar nesse conhecimento, nesse crescimento, tá? Ok. Como é que a gente vai fazer isso acontecer, tá? Basicamente, o que nós queremos fazer é investigar, e aí eu vou passar um pouco mais rápido, mas basicamente investigar os elementos que habilitam essas soluções. Por quê? Porque uma solução desse tipo, ela é construída com diversas peças. Então, quando a gente fala de dispositivos e também, eventualmente, de wearables, nós estamos muito preocupados com a normalização. Estamos muito preocupados com que os dados coletados, que eventualmente possam envolver indivíduos, tenham o consentimento, que eles sejam certificados. Porque isso, sempre quando vocês olharem esse tipo de coisa que eu estou falando, pensem sempre em uma solução fim a fim, sustentável, segura.
porque é dessa forma que a gente quer que a tecnologia seja adotada de uma maneira sustentável, porque a gente imagina que as empresas elas comprem e elas continuem comprando, continuem evoluindo e elas se mantenham saudáveis, competitivas, sem pontas soltas, né? Aí, a questão da conectividade. Nós estamos em franco desenvolvimento no nosso país. Nós estamos com 5G para ser agora, para ir para o leilão. Nós temos a banda do Wi-Fi 6 que foi aí reservada. Então, nós estamos em plena, extremamente cheio de oportunidades no médio prazo para ser disponibilizada na prateleira. Então, como que a gente liga, como é que a gente faz, do ponto de vista de usuário, para lidar com as alternativas? Com a questão da governança de dados, né? Nós tivemos a presença do Arthur aqui, da NPD, eu tive o prazer de acompanhar, e veja, nós precisamos incorporar isso daqui cada vez mais no dia a dia das organizações, independente do tamanho. Elas precisam pensar em segurança, precisam pensar em confiança, precisam pensar que elas vão compartilhar dados, e isso precisa estar entranhado no seu DNA, no seu sangue. Ela tem que saber como fazer isso da forma adequada, né? Principalmente porque elas se relacionam cada vez mais no mundo digital com uma série de provedores. E elas vão cada vez mais fazer isso aqui, ó. Elas vão interagir com algoritmos de predição. Então, como que elas extraem ações a partir desse conhecimento que é gerado por esses algoritmos? Como que elas se asseguram a explicabilidade daquilo que é gerado através desses algoritmos? Ou seja, o algoritmo pegou teu dado, fez uma conta, gerou uma resposta para você, tá? O que quer dizer isso? Eu preciso saber. Então, isso é explicabilidade, não é? Aldo, fala. Nós estamos estourando o tempo, desculpa te interromper assim, que está muito não, sem interessante problema. o que você está fazendo. Nós estamos quase... Eu vou... se você me dá puder... mais 3 minutos. Dou, lógico que dou. Se você puder acabar com isso, porque eu estou com o pessoal, tem prefeito do outro lado, tá uma loucura aqui. Eu voto nele. É a última, então, né? Me dá 3 minutos. Eu voto nele, me dá 3 minutos. Mas vou depois combinar com você que nós vamos ter que fazer essa apresentação com mais tempo, com mais detalhe, com como é que participa, por que não participa, e aí dá tempo até de vocês montarem um pouco mais a estrutura de vocês. Tá bom. Por favor. Sem problema. Só quero falar aqui um dado extremamente importante do impacto social da tecnologia. Nós precisamos valorizar nossa força de trabalho, não só do ponto de vista de aproveitar sua experiência já adquirida por anos e anos de trabalho dedicado, mas também para prepará-los para absorver as novas tecnologias. Então, a reabilitação dos nossos funcionários é fundamental. Temos que criar modelos de financiamento, políticas industriais, políticas para que a adoção de tecnologia esteja num roadmap consistente e que o impacto econômico seja medido, porque afinal isso aqui tem que ter justificativo, né, material, não apenas conceitual. Nós pretendemos testar isso na indústria, então aqui os elementos estão distribuídos no ambiente real, né, numa situação de uso real. Pretendemos também olhar para isso num setor de energia, que é extremamente relevante, é uma infraestrutura muito básica no nosso país, muito importante. Pretendemos olhar isso dentro do setor de saúde. Então, é dessa maneira que nós acreditamos que vamos testar na prática a tecnologia. Não está fechado com isso, isso é o que nós temos desenvolvido até o momento, então eu estou trazendo uma atualização, né, do que é até o presente momento. Esse slide é um slide muito bonito, eu gosto muito dele, porque ele fala que as nossas ações, no médio prazo, elas pretendem fazer com que a gente amplie a utilização de IoT no Brasil, que nós difundamos o conceito de predição, que nós criemos mudanças no longo prazo, né? Melhoria na qualidade dos profissionais, redução de custo, melhoria na prestação de serviços, criação do ambiente de confiança para troca de dados, e que isso se resuma em benefícios reais para o nosso país. Então, é isso da tecnologia aplicada no mundo real, mas com um conceito de evolução da nossa sociedade, né? Então, agora, super acabado. E está aqui o meu e-mail, por favor, anotem. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Aldo Russo, vocês me acham no LinkedIn. Fica à vontade para conectar, manda mensagem, né? Foi um prazer falar aqui com a BINC.
Gostei demais do convite e de ter podido participar. Espero que a gente continue com essa parceria que já vem aí de quase 3 anos, que a gente consiga perdurar isso por muitos mais, né? Com Muito obrigado, certeza. Spaca. Muito obrigado você, Aldo. Desculpa de fazer essa interrupção em alguns momentos. Não, de jeito nenhum, eu sei como é que funciona. Funciona numa correria que temos aqui bastante. Eu vou pegar todos esses seus dados e vou colocar isso dentro do site. Nós vamos já colocar isso como parceria, porque eu acho que nós temos que, como se diz, a comunidade tem que se ajudar e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado, Aldo. Eu acho que ficou bastante claro o que é o C4, o que ele se propõe e como é que a BINC está junto com vocês. Forte abraço. Outro grande. Muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo evento. Muito obrigado.